Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Boa noite, povo de Deus. A mais linda salva de palmas para o nosso Rei Jesus, pois Ele disse que aonde há duas ou mais pessoas reunidas, Ele está presente. Então é certo que Ele já chegou aqui. E qual o nosso intuito de nos reunirmos nessa sexta-feira? De buscar em primeiro lugar o reino dos céus, de reter o cabeça que é Cristo, para que Ele possa se dispensar para dentro de nós, Cristo possa crescer no nosso interior e aparecer, se expressar por intermédio da nossa vida. Entenda, nós somos uma lâmpada. Uma lâmpada, se não está ligada na eletricidade, ela não, vamos falar que nem os nossos antepassados, não alumia. Connected. Se não tiver conectada na eletricidade, ela não gera luz. Da mesma forma é você. Você é um candelabro, você é um candeeiro. Vós sois a lâmpada desse mundo, a luz desse mundo. Mas não pode deixar essa lâmpada ficar apagada. Quando os crentes que estão conosco entender isso, vai faltar cadeira nas reuniões. É quanto mais eu me alimento de Cristo, que Cristo é formado e brilha, aparece na minha vida. E graças a Deus que o Senhor te trouxe, porque a palavra de hoje, irmãos do céu, se a gente fosse aprofundar, nós ia fazer vigília. Nós ia sair daqui na madrugada. Mas o Espírito Santo há de preparar o terreno, arar a terra, para que você possa receber as revelações de Deus, as riquezas de Cristo. Amém? Vou falar algo aqui antes de começar o culto, já para você pegar um pouquinho do que hoje o Senhor vai nos entregar. Sabe qual que é a diferença da igreja verdadeira de Deus para a igreja falsa? Sabe qual é a diferença da igreja que realmente se alimenta de Cristo para a igreja que apenas copia as coisas da Bíblia? Vou te dar um exemplo. Quanto tempo? Quem já fez rosa de papel, cartolina? Quem já fez? Ninguém aqui já fez? Em quanto tempo consegue fazer uma rosa, uma flor? Mas como é que é o nome? Não, mas quando fala artificial, em quanto tempo? Artesanal, artificial, quanto tempo? Quantos? Nossa, essa menina, ela pegou esses dias uns panfletos para evangelizar, para marcar. Ela marcou uns 5.000 panfletos em 2 dias. Por isso que ela faz uma rosa artificial em 3 minutos. Mas geralmente as pessoas normais 10 minutos, 15, 20, quem está entendendo? E uma rosa natural, criação de Deus, em quanto tempo você consegue, lá no seu jardim, lá na sua horta, criar ela, formar ela? Em quanto tempo? 4 a 6 meses, cultivadores aqui, sem medo de errar. A mesma coisa é dentro das igrejas. Hoje em dia pessoas chegam dentro da igreja e se tornam crentes artificiais. Porque sentam com o pastor, vem cá por favor, eu sei que eu estou sem máscara, mas vem cá, sobe ali no altar, na distância, olha só. E aí o pastor começa, o senhor quer participar aqui da igreja com a gente? Então você vai vestir assim, você vai cumprimentar os irmãos com um sorriso no rosto, dando a paz do Senhor. Quando chegar na igreja, dobra o joelho, faz uma oração e começa a usar da Bíblia como doutrina, para que o Senhor se forme um cristão. Isso não é bíblico. Não é isso que o Senhor espera de nós. Pensa comigo, o que faz uma criança crescer? A doutrina ou o alimento? Quem acha que é o alimento? Quem acha que é a doutrina? Todos vocês estão certos. O que você respondeu aí em casa?
Escreve aí nos comentários: o que faz uma criança crescer? A doutrina ou o alimento? Você que tem criança em casa, quando ela começar a ficar com fome, começa a só falar com ela, começa só a dar doutrina para ela, vê se ela vai crescer. É claro que é o alimento. Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a água da vida. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Não tenha a Bíblia, não tenha a casa de oração como uma casa de doutrinas. Tenha como um alimento, o lugar que você se alimenta de Cristo. O que vai fazer você um crente não artificial, mas verdadeiro, é você exercitar a fé que Deus te deu no teu coração. Aí você entende a revelação que Deus tem para nós hoje. A maioria dos crentes industrializados ou então artificiais, essa palavra não está querendo ficar, artificiais, eles já têm na cabeça deles: não, eu vou na igreja domingo porque domingo é o dia da palavra mais forte. Sabem de nada. Eu garanto que hoje a palavra vai estar mais forte do que a palavra que eu preguei domingo. E você que está conosco, você vai sair dessa reunião hoje com a cabeça nas nuvens. E não é com a cabeça, e não é com a cabeça vazia, não. É com a cabeça em Cristo lá no céu. Amém? Vamos adorar a Deus? Acho que não chegou a conectar. Quando não conecta, desliga lá. Pode tentar de novo, fica à vontade, a gente vai adorando. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pode cantar. Rei dos reis, Rei dos e reis Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. o meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Na casa de Deus. Aonde flui o amor. Onde flui levante as mãos aos céus e adore, louve para te adorar. Para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar. O meu prazer é nos estar átrios do Senhor. Nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa do Pai. Na casa do Pai, aonde flui o amor. Então coloque as mãos em seu coração e busque o amor de Deus. Diga: Senhor, eu quero ser cheio do teu amor. Diga: Senhor, eu preciso mais da tua presença, do teu Espírito. Diga: Senhor, eu preciso de ti mais do que o ar que eu respiro. Diga: o Senhor é mais importante do que o dinheiro que eu tenho. Diga: o Senhor é mais importante do que tudo que há nesse mundo material.
O Senhor nos revelou, ó Pai, que os céus e a terra passarão, mas a tua palavra ela não passa. O Senhor nos revelou o teu propósito na eternidade. O Senhor nos revelou a ressurreição. O nosso Senhor é a ressurreição e a vida. E essa alegria o mundo não pode tomar de nós. Sim, no mundo tereis aflições, no mundo passamos por angústias, no mundo enfrentamos, quando estamos verdadeiramente com o coração no reino dos céus, enfrentamos fome, necessidade, perseguição, mas o mundo não pode tirar a verdadeira alegria do nosso coração, que é a vida eterna, que é a ressurreição, que é o milênio, que é o corpo ressuscitado, transformado, glorificado. Vem, Senhor, vem nos alimentar. Nós não estamos aqui para sermos crentes artificiais. Nós não estamos aqui por causa do oba-oba ou promessas vazias. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Estamos aqui como a tua igreja, Pai. Estes que estão presentes e estes que de casa cultuam, oram, adoram conosco. Vem com o teu Espírito Santo sobre nós. Vem com o teu talento sobre a nossa vida. Vem com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu amor. Vem, Senhor, precisamos de ti, precisamos do Senhor, mais do que o ar que respiramos, precisamos do Senhor com todas as nossas forças, de todo entendimento, de todo o coração, pois grandes são as tuas obras, Pai, e infinitas as tuas maravilhas. A tua presença é real sobre nós. Faça desse louvor a sua adoração ao Rei dos Reis. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos pra buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor. Vem me tocar, Senhor. Com tuas santas mãos. Renova o meu coração. Senhor, nos teus braços, e me leva nos teus braços, te adorarei, te adorarei, Senhor, de todo o meu coração, de todo o meu coração, e eu te cantarei. Até Jesus voltar.
Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Senhor, o Senhor disse em tua palavra que o que duas ou mais pessoas na tua igreja, membros do teu corpo, ligarem aqui na terra é ligado aí no céu. Por isso, Senhor, junto com teu servo que o Senhor escolheu já no ventre de sua mãe, que o Senhor o chamou antes da fundação do mundo, eu aponto as minhas mãos, Pai, sobre o teu povo e intercedo juntamente com o teu servo por cada alma, por cada ovelha que está conosco na mesma fé da restauração, na mesma fé de buscar em primeiro lugar o teu reino, de aprender a amar a tua vinda, de amontoar tesouros aí nos céus, de deixar o corpo à tua disposição para que o Senhor viva e não nós. Com o teu poder, Pai, restaura, transforma, renova, vivifica. Com o teu poder cura o enfermo, Senhor, liberta o cativo, ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Vai ao encontro dos projetos, vai ao encontro dos sonhos, dos objetivos. Abençoa, Senhor, o ventre que se encontra estéril. Abençoa, Pai, a vida financeira que se encontra caída. Abençoa, Senhor, o relacionamento que secou, que se transformou em água. Transforma, Senhor, em vinho. Traz sabor, traz alegria. Traz, Senhor, a tua bênção para este lar, para esta família, em nome do Senhor Jesus. E abre, Pai, o nosso coração, abre a nossa mente, para que possamos receber as riquezas de Cristo, para que possamos nos alimentar de alimento sólido, para nossa mente ser transformada, para não sermos marionetes deste mundo que é manipulado por Satanás, mas sermos guiados pelo teu Espírito de vida que habita dentro de nós e nos dá a verdadeira fé que o Senhor Jesus é o Cristo. Diga: poderoso Deus, que assim seja, para a glória do teu santo nome. Diga glória a Deus e dê uma linda salva de palmas ao nosso Rei Jesus. Certamente a nossa vida está em suas mãos. Amém? Quem colocou seus projetos nas mãos do Senhor, confia nele, o mais ele já está fazendo. Você tem se alimentado de Cristo? Então saiba que tudo coopera para o teu bem, porque tudo coopera para o bem, não é dos interesseiros, é daqueles que amam ao Senhor em primeiro lugar no seu coração. Amém? Pode se sentar, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1. Vamos mergulhar na palavra de Deus nessa noite. Vamos receber um alimento sólido e verdadeiro que vem do Espírito Santo para as nossas vidas. Efésios capítulo 2, versículo 1. Meu maior prazer É estar em tua presença, é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adoro, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz e sinto o teu poder aqui. eu quero mais de ti, Senhor, Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e da tua unção. poder e tua unção. Eu erro as minhas
tuas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, Inunda o meu ser nos rios desse amor. Quem encontrou, diga graças a Deus. Incline o seu rosto, feche os nossos olhos, feche os olhos, Senhor, que por intermédio da tua palavra, o Senhor possa nos nutrir. Ah, meu Deus, como somos infantis quando se trata de Bíblia, quando se trata de revelação. Mas o Senhor sabe que a culpa não é nossa. É porque a muitos o Senhor tem confiado o teu chamado, a tua vocação, a tua palavra, mas eles têm estacionado, não têm se aprofundado, não têm se preocupado em alimentar o teu povo com as tuas riquezas, não têm se preocupado com a verdadeira revelação da tua palavra. Que o Senhor possa transformar a nossa mente, que o Senhor possa nos mostrar a importância do batismo e como, Senhor, entrar no reino de Deus e no reino de Cristo. Diga assim seja, no nome do Senhor Jesus. Primeiro, eu quero ler com você essa mensagem que fala dos dois reinos, do reino de Deus e do reino de Cristo. Amém? Você ouviu falar nesses dois reinos já? Deixa marcado Efésios 2 e dá um pulinho no capítulo 5. Capítulo 5 de Efésios. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Isso. Capítulo 5 de Efésios, versículo 5. Olha que maravilha, ó. Capítulo 5, versículo 5. Diz assim: sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. No reino de Cristo e no reino de... Imagina só, a pessoa recebeu a fé de Jesus, foi salva, mas por deixar essa incontinente aqui, gente, está falando daquele que não se modera sexualmente, aquela pessoa que se deixa levar pelos desejos da obscenidade, da carne. Agora imagina, a pessoa recebeu a fé de Cristo, mas não se moderou na obscenidade, continuou sendo uma pessoa impura, ou seja, envolvida com as coisas do mundo, com as impurezas do mundo. Ou então continuou sendo avarento, que é idolatria, ou seja, servindo mais a Mamon do que a quem? Do que a Deus. Ou então praticou essas coisas. Este não tem herança no reino de Cristo e no reino de quem? Imagina o susto dessa pessoa quando ressuscitar. Quando ressuscitar junto com os crentes, vai ficar muito alegre, vai ou não vai? Quando subir no céu, né, para ficar com a alma lá até o dia da ressurreição, vai ficar muito alegre, sim ou não? Mas e quando sentar no tribunal de Cristo e pregar, Cristo pregar para esse cristão o que os pastores hoje em dia, a maioria deles não estão preocupados em pregar, e mostrar para ele ou para ela que por não ter aberto mão de uma vida na carne, agora não tem galardão no reino de Cristo e no reino de quem? No reino de Deus. Quando nós falamos de reino de Deus, estamos falando do já, do agora, porque Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Cristo disse que o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, mas que está dentro de cada um de nós que temos a fé para confessar que Ele é o Cristo. Sabe o que é o reino de Deus?
eu vou falar muito sobre isso hoje. O reino de Deus é aqui na terra já a igreja. Daqui, hoje eu vou pregar agora à noite um pouquinho diferente. Vai lá em João capítulo 3, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Vamos falar sobre o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Isso daqui é, irmãos, eu levei 12, quase 13 anos para entender isso daqui como eu entendo hoje. 12, quase 13 anos, que eu já pregava a mensagem, a palavra, desde os primeiros meses de convertido. Mas a verdade é essa, muitos pregadores têm pregado com uma clareza muito ofuscada, faltando luz. E o Senhor tem nos dado muita luz, você concorda comigo? O Senhor tem nos dado clareza. Eu fui pregar quarta-feira agora em Belo Horizonte, aí tinha um irmão que foi 15 anos obreiro de uma denominação de Oba-Oba, mas tantos anos de outra denominação, e aí ele sentado lá ouvindo a palavra. Quando acabou a palavra ele veio: pastor, eu pensei que sabia muito, agora eu estou vendo que eu não sei nada. Aí eu virei para ele: irmão, eu também, perto do que Deus tem para revelar, eu ainda não sei nada. Porque o pior erro do ser humano é isso, é pensar que sabe alguma coisa, porque aí se estaciona, aí para com a comunhão com Deus. O atleta que pensa que é o Todo-Poderoso para de treinar, e quando ele para de treinar, ele começa a perder. Quem está entendendo? Veja bem, no capítulo 3, versículo 3, o Senhor Jesus disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Diga assim, existe um novo nascimento. Diga assim: só pode enxergar o reino de Deus quem nasce de novo. Vou te dar um exemplo. Pessoas passam ali na porta, olham aqui para dentro e pensam: que loucura. Pensam: esse povo aí é tudo bobo, esses crentes é tudo louco. Sabia que tem pessoas que olham para nós, para a nossa fé, e debocham? Quem sabia? Sabe por quê? Porque eles não conseguem enxergar o reino de Deus. Sabe por que eles não conseguem enxergar o reino de Deus? Porque eles não nasceram. Que nascimento é esse que o Senhor está falando aqui? Que nascimento? Qual nascimento? Era o que eu pensava. Mas esse primeiro nascimento não é o batismo, nem a conversão dos pecados. Esse primeiro nascimento é a partir do momento que Deus te dá a fé para você confessar que Jesus é o Cristo. Esse é o primeiro nascimento. Vamos ali no versículo 6. O que é nascido da carne é o que? É carne. E o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, é o que? Eu quero mostrar para você, e depois a gente volta aqui, quando foi que Pedro nasceu no Espírito. Amém? Vai lá em Mateus capítulo 16. Deixa o Senhor falar. Deixa o Senhor falar. Mateus capítulo 16, versículo 13. Rapidinho, vamos lá. Vamos afiar essa espada. Essa espada não pode ficar cega não, senão não corta nada. Isto, Mateus capítulo 16. Lê para nós, Arthur, está com seu microfone aí? Lê para nós, Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os... Mais alto, deixa eu levantar seu microfone aqui, vai. Indo Jesus para os lados de Cesareia, Cesareia, perdão, Isso. de Felipe,
perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Só um minuto. Diga assim: o mestre vai perguntar. Qual pergunta que ele fez? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha a pergunta que o mestre está fazendo. Até mesmo para nós ele faz essa pergunta. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Continua. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. A pessoa que não recebe a revelação de Deus que Jesus é o Cristo, consegue ver Jesus como um profeta, como alguém que cura, como alguém que liberta, como alguém que prospera, como alguém que é muito sábio, que tem uma mente muito inteligente, mas não tem força para confessar que ele é. Porque a pessoa só consegue confessar que Jesus é o Cristo quando o Espírito Santo entra nela, entra nele. Então Jesus estava perguntando: o que que o povo diz que eu sou? O povo por aí diz o quê? Vamos lá na igreja, por quê? Porque lá Jesus cura, ou seja, ele é um curandeiro. Vamos lá porque Jesus prospera, ou seja, Jesus é um empresário. Poucos são aqueles que falam: vamos lá na igreja, por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a salvação, porque ele tem a maior bênção do evangelho para nos entregar, que é a ressurreição, a vida eterna. Poucos têm essa fé para buscar Jesus dessa forma. Continua. Mas vós, continuou ele. Aí Jesus disse para os discípulos: tá bom, o povo me vê dessa forma, o povo está mais longe, e vocês que estão mais perto, como que vocês me veem? Pode ir. Respondendo Simão Pedro, disse. Ou seja, imagina um silêncio. Aí um tomou a palavra para falar, que é quem? Diga: Simão Pedro. E o que ele disse? Tu és Cristo, Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que maravilha. Olha que revelação, irmãos. O primeiro homem a declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha o que Cristo ele revela. Diga, continue. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram. Porque não foi carne e nem sangue. Ou seja, eu posso ficar dando pirueta aqui. Se Deus não te revelar que Jesus é o Cristo, eu não vou te convencer. Está entendendo? Não foi carne nem... Continua. Mas meu Pai que estás no céu. O que aconteceu nesse momento? O nascimento do Espírito. Nesse momento, o Espírito de Deus lá no céu entrou para dentro do Espírito de Pedro, fez contato, e então Deus revelou no coração de Pedro, dizendo: Pedro, esse que está diante de ti, não é só mais um profeta, não é só mais uma religião, esse que está diante de ti, é o caminho, a verdade, a vida, é o Cordeiro, que tira do mundo o pecado, este é o Cristo. E Cristo disse a ele: tu és o Cristo. Pedro disse a ele: tu és o Cristo, Senhor. E Cristo disse a ele: e bem-aventurado és tu. Diga assim: quando eu tenho fé. Quando eu tenho fé. Mas está sem fé. Fala aí: quando eu tenho fé. Quando eu tenho para fé. Confessar Que Jesus é o Cristo. É o Cristo. Eu já sou. Eu já sou. Eu já sou. Eu já sou. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Só em você confessar. Talvez, você me assiste e fala: qual vai ser hoje a bênção que Deus vai me entregar? Prosperidade, carro, casa, bênção na família, cura. Meu irmão,
primeiro se contenha, se alegre com o que Deus já te deu de graça, e agora busque em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida, porque Deus conhece as tuas necessidades antes que saiam da tua boca. Esse é o nosso Deus. O ser humano é incrível, parece que só dá valor quando perde, ou então o que ganha não dá mais valor. Não tem nada maior do que Deus te deu de graça, a salvação. Diga comigo, não tem nada maior. Não tem nada maior do que a salvação. do que a salvação. E a salvação, E a salvação eu não conquisto. eu não conquisto. A salvação, A salvação Deus me dá Deus me dá de graça, de graça, como um dom, como um dom, um presente presente, irrevogável. irrevogável. Quem está entendendo? Você está entendendo? Volta lá em João. Eu queria continuar aqui, mas eu quero chegar em Efésios hoje. Vai lá em João 3, capítulo 3, versículo 6. O que está escrito aí, Arthur? 3:6. Isso, no Novo Testamento. Sim. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é o quê? É carne. Continua. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Receba essa revelação. Você nasce do Espírito no momento que você tem força para confessar que Jesus é o Cristo. Se você ainda não tem essa força para confessar que Jesus é o Cristo, não quer dizer que você não seja um escolhido. Talvez só o que quer dizer é que ainda não é o tempo de Deus. Porque tem muitas coisas que nesse mundo a gente tem que passar para ser aperfeiçoado. Para quando a gente vir para os braços do Pai, dar valor e não querer voltar para os braços do quê? Do mundo. Quem está entendendo? Agora você que já tem a fé que Jesus é o Cristo, se apega nela, se agarra nela. Entenda, quem nasce do Espírito começa a ver o reino. Uma coisa é ver, outra coisa é fazer parte. Mas ver já é uma coisa muito boa. Vou te dar um exemplo aqui, lê aí o versículo 3, Arthur. A isto respondeu Jesus. Diga assim, o Senhor Jesus, Ele vai falar. Continua. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se eu não recebo a revelação que Jesus é o Cristo, eu passo lá na porta, eu vejo a igreja reunida e debocho, porque eu não consigo enxergar o reino de Deus. Mas a partir do momento que eu recebo a fé que Jesus é o Cristo, eu posso não fazer parte dessa denominação, mas quando eu passo lá na porta, eu já sinto um desejo de entrar. Eu posso não fazer parte dessa denominação, mas quando eu passo lá na porta, eu até diminuo o passo, só para ouvir um pouquinho da pregação, da palavra que vem de Deus. Quando eu recebo essa fé que Jesus é o Cristo, eu consigo enxergar o agir de Deus nessa terra, a autoridade de Deus, o governo de Deus. Agora entenda, eu consigo muitas vezes a pessoa consegue enxergar, aquilo dali é de Deus, mas a pessoa ainda não tem força para quê? Para se revestir daquilo dali, de deixar aquilo dali fazer parte da sua vida. Jesus falou sobre isso. Ele falou, se em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino De Deus. Aqui ele está falando sobre nascer no Espírito. Aqui ele está falando de confessar que Ele é o Cristo. Quando você confessa que Ele é o Cristo, então você começa a enxergar que Deus tem um reino nessa terra. Ainda que o mundo jaz no maligno, seja manipulado por Satanás, o povo de Deus não é. O povo de Deus é governado por Deus. Quem entende isso? Continuando, diz assim, versículo 5 agora. Respondeu Jesus. Vamos avançar? Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora ele não está falando de enxergar. Agora ele está falando de entrar. Ou seja,
Todos que vêm cultuar, participar, que assistem às lives, eles já estão enxergando o reino de Deus. Eles já têm a fé de Cristo. Eles já estão entendendo que a obra é de quem? Agora, fazer parte dessa obra e dar o primeiro lugar do seu coração, da sua mente para Cristo governar, fazer parte do reino de Deus, é para aqueles que tomam uma de fazer o quê? Já nasceu do Espírito, está enxergando o reino de Deus, agora está faltando o quê? Nascer da água. Nascer da água. Você sabia? Vou te dar um exemplo aqui, um exemplo. Vamos dizer que quando você nasce do Espírito, representa aquele feto que foi gerado no útero de sua mãe, no ventre da sua mãe. Aquela criança, ela tem que o quê? Ela tem que o quê? Nascer, exato. Ela tem que nascer. Tem uma hora que ela tem que Deus te dá a fé no Espírito, a fé para confessar que é Cristo, para num momento você nascer para Ele e começar a servir a Ele em espírito e em... Ou seja, o que é o batismo? Em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que o batismo, ele é a morte da velha criatura, do velho homem, e o nascimento da nova. Ou seja, tem muito crente por aí que está morrendo no útero, que está morrendo, no útero da mãe, da igreja, vamos assim dizer, está morrendo ali dentro, não está o quê? Nascendo, porque falta o quê? Atitude. Bom, é uma coisa um pouco dolorida para mim, mas o Espírito Santo já me consolou bastante. O Senhor recolheu uma filha minha no dia do nascimento. Sabe por que eu posso alegar que eu vi que ela foi recolhida por Deus? O que faltou? As dores de parto. Minha esposa não sentiu as dores de parto. E os médicos começaram então a querer induzir as dores de parto com medicamentos, estourando a bolsa, até que a criança entrou em sofrimento e não resistiu, morreu. E isso encaixa direitinho no culto de hoje. Muitas pessoas hoje na igreja católica, elas são induzidas a batizar. Já os seus filhos quando nascem, isso não gera crentes vivos, mas gera religiosos mortos. Porque não adianta nada batizar se você não tem a fé de Cristo. Batismo não salva. O que salva é crer e confessar que Jesus é o Cristo. Não adianta nada também dentro da igreja evangélica o pastor ficar te enchendo de medo para você batizar, dizendo quem não batiza vai para o inferno, quem não batiza não é salvo. A salvação não está envolvida com batismo, a salvação está envolvida com a fé. E eu tenho pregado muito sobre isso. Leia, daqui a pouco a gente lê junto. Efésios capítulo 2 versículo 8. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé. Quem está entendendo? Só que uma vez que o Senhor te salvou, que você foi gerado no ventre da igreja, Ele quer que você nasça para ser governado por Ele. Quem está entendendo? E esse nascimento só vai acontecer a partir do momento que você der um passo de fé. A partir do momento que você der vazão, liberdade para o Espírito Santo que já te dá a fé que Jesus é o Cristo, e dizer: Espírito Santo, chega de ser uma marionete do mundo. A partir desse momento eu quero ser governado e direcionado por Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer para isso? Descer as águas, botar um ponto final na velha criatura e deixar ali nascer a nova criatura que vai sair debaixo do império das trevas, das inclinações da carne, de satisfazer a vontade do mundo, para satisfazer agora o propósito, a economia de Deus. Ah, se nós soubéssemos disso quando batizamos, né? Não teríamos praticado tanto erro. Quantos de nós não batizamos só por medo de morrer pagão e ir para o inferno? O batismo tem que ser para aquele que quer nascer para Cristo.
Aquele que diz assim: chega! Chega de ser escravo da minha carne. Eu quero agora estar debaixo do reino de Deus. Eu quero ser servo de... Versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, os crentes que estão dentro da igreja, só aqueles que se batizam, entendendo o que é o batismo, que entram no reino de Deus. Por quê? Porque depois daquele batismo ali, a pessoa dá as rédeas para Jesus. E aquele que contava mentira, luta ao máximo para não contar mentira mais. Aquele que era avarento, luta ao máximo para não ser mais avarento. Aquele que era beberrão, ou usava qualquer outro vício, droga, luta ao máximo para não satisfazer mais a vontade do quê? Não é porque o pastor disse, não é porque a igreja manda, porque a mulher não pode mandar, quem tem que mandar é o marido, é Jesus. Então a pessoa não está preocupada com doutrina de igreja, a pessoa está preocupada com o que Jesus quer. E Jesus disse: se alguém quer vir após mim. Como é que funciona lá no casamento? Quem entra primeiro? Quem entra primeiro? O noivo. Aí o noivo diz o quê? Noiva, vem! É o que Jesus está dizendo: se alguém quer vir após mim. Jesus está dizendo: eu te chamo para ser a minha noiva, mas siga o meu caminho. Não entra em outro denominação, igreja, casar com outro homem. Entra aqui para casar comigo. O caminho já foi o quê? Primeira vez que eu falo dessa forma, recebe a revelação. Primeira vez que o Senhor me entrega assim. Quando Ele fala, venha após, Ele está dizendo, ó, eu já entrei, eu já estou aqui, ó, diante do altar te esperando. Você vem? Você aceita casar comigo? Você vai seguir os meus passos? Ou você vai seguir o que o mundo tem para te oferecer? O que Satanás tem para te oferecer? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Vai lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Há um problema muito grande nas pregações hoje em dia. Há um problema muito grande nos ensinamentos hoje em dia. Há um problema muito grande dentro das denominações hoje em dia. Falta de leitura da Bíblia. Falta de revelação do Espírito Santo. O que eu vou pregar para você aqui hoje, se Deus amanhã depois dá a condição para nós pregarmos para 1000 pessoas, eu vou pregar a mesma mensagem da mesma forma. Porque isso daqui é uma revelação extraordinária. Pense comigo. Pense comigo, como que a gente viveu até aqui? Como que nós pensávamos quando recebemos a fé de Cristo e enxergamos que a igreja é o reino de Deus? A gente pensava o seguinte, qual é o nome do senhor? Eduardo? Evandro. Evandro, nós pensávamos o seguinte: eu creio agora que Jesus é o Cristo, então eu vou começar a ir na igreja, para o Filho de Deus me abençoar, amém? Aí olha o pensamento: quando eu conseguir fazer tudo o que o pastor está ensinando lá na igreja, aí eu vou ter a certeza da minha salvação. Nós pensávamos o seguinte: cheguei na igreja agora, estou crendo que Jesus é o Cristo, mas eu fumo ainda, eu conto mentira. Ou como essas igrejas sistemáticas que ficam brigando, explorando o povo a dar dízimo, por obrigação, por medo devorador. Eu tenho que dar dízimo. Ou seja, quando eu fizer isso daí, aí eu vou ser o quê? Salvo. Por que tantas pessoas vivem com medo de perder a salvação? A Thaís mesmo morria de medo de perder a salvação. Ela já revelou aqui pra gente. Por quê? Porque falta entendimento da palavra. Sabe quando que Deus te deu vida? Quando que Ele te deu a salvação? Quando você estava morto nos teus delitos e pecados. O Senhor te deu vida, foi no dia que Ele te encontrou e te deu a fé de Cristo, quando você ainda fumava, mentia ou prostituía. Foi ali que o Senhor te alcançou. Foi naquele momento que você foi salvo. Você não foi salvo 1 mês depois, 2 meses, 3 meses, quando batizou, quando começou a dar dízimo,
quando começou a fazer voto, campanha de salvação. Não, você foi salvo naquele dia. Não, pastor, o senhor está doido. Irmãos, doido está quem prega o contrário. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha aqui para mim, antes de ler, né? Não acredite em mim, acredite na Bíblia. Não acredite em mim, acredite na palavra de Deus. Não é porque você nunca ouviu uma pregação com tamanha revelação que ela seja uma mentira. Acredite na palavra. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando foi que o Senhor te deu vida? Você estava morto. Foi quando você estava morto, cego pelo mundo, que Deus teve misericórdia de ti e te chamou. Falou: vem, você não vai queimar no lago de fogo com Satanás, não. Você vai ser lavado e justificado pelo meu Filho amado Jesus Cristo. Lembre-se do filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou, o pai o recebeu o quê? De braços abertos. E o pai fez o quê? Deu a ele uma vestimenta. Essa vestimenta, essa melhor roupa, não é como pregam por aí, é prosperidade, não. É a veste da justificação. Ou seja, quando Deus olha para você hoje, antes ele vê Cristo, você está revestido de Cristo. Cristo morreu pelos teus pecados. Cristo é o nosso advogado, é o mediador entre nós e Deus. O que é que impede de você ver a minha nudez? A roupa que eu visto. O que é que impede de Deus ver o teu pecado e te matar por causa do teu pecado e te condenar ao inferno por causa do teu pecado? É Cristo. Porque antes de ver para você, ele vê o sacrifício de Cristo em teu favor. Quem entende isso? Vamos continuar. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Ou seja, praticar delitos e pecados é andar no curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás e seus demônios. Quem foi que a arrastou a terceira parte dos anjos que estavam debaixo do seu governo para se voltarem contra Deus? Lúcifer, Satanás. Ou seja, o curso desse mundo é segundo o príncipe da potestade do ar. O que a palavra de Deus está nos revelando? Você está vendo o curso desse mundo? Olha o curso desse mundo. De mal, pensa como que era 30 anos atrás, 40, 50. O pudor das mulheres, a limitação dos homens, a censura em filmes, músicas, novelas. Agora compara como está hoje, a libertinagem. Como que está esse mundo? Qual que é o curso dele? Para cima ou para baixo? Para baixo. Por quê? Porque o apóstolo João vai revelar para nós. Marca com o dedo aí, dá um pulinho para frente, em 1 João capítulo 5. 1 João, isso daqui, irmãos, isso daqui é mensagem de eu passar a noite pregando para vocês, tá bom? Mas eu sei que, como já tem acontecido aqui, eu demoro um pouco na pregação, vem a outra sexta-feira, o povo não vem na igreja. Mas eles vão se acertar com quem? Eu vou continuar pregando. E falo mesmo, tá? Porque eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 19. Diz assim: sabemos que somos de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E que o mundo inteiro jaz em quem? Sabe o que é esse jaz no maligno? É manipulado pelo maligno. O mundo é uma marionete do qual quem puxa as cordas é o maligno. E quando nós estávamos nos delitos e pecados, nós estávamos dentro desse mundo, dessa vida mundana, sendo também manipulados pelo príncipe da potestade, que é quem? Satanás. Aí você entende Bíblia. E você entendendo isso, eu te pergunto, você sabendo disso, que o que o mundo está ensinando é Satanás que está manipulando ele, você vai obedecer?
Sabe o que o mundo ensina? Agora eu vou na ferida. O mundo ensina o seguinte: lançou um carro novo, seu carro já é velho. Então vai atrás do carro novo. O mundo ensina o seguinte: você que tem muito, queira ter mais. Quanto mais tem, mais. O mundo ensina o seguinte: você, mulher, moça, tem que ser a mais bonita. Tem que ser aquela que mais chama atenção, ou a mais vulgar, ou a mais sensual, porque aí sim você é top. O mundo ensina isso. Você homem, para ser homem de verdade, você tem que ter várias mulheres. E está um monte de cristão caindo na ladainha do mundo, sendo manipulado por as mulheres se dizem crentes, então lá, é silicone para cá, cirurgia para lá, roupa com decote para tudo que é lado. Eu não estou falando como doutrina, eu estou falando como alimento, se alimente. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e o Senhor quer que o templo dele seja um lugar de respeito. Quem entende isso? A mesma coisa os homens. Sabe quando que a gente trai, homens? A gente trai toda vez que a gente olha para uma mulher e cobiça. Toda vez que a gente age dessa forma, a gente trai. Ô pastor, mas se é assim, então essa é a realidade do Novo Testamento. Sabe o que dói em Cristo? Não é você olhar, passou uma mulher bonita, olhou e a sua carne já pensou uma besteira. O que dói em Cristo é depois que a mulher olha, você ainda olha no retrovisor para ficar vendo as curvas dela. Isso que dói em Cristo, porque Ele está vendo, Ele está dentro de você. Ah, mas o mundo ensina assim. E sabe quem manipula o mundo? Satanás. Sabe por que o mundo coloca tanto desejo de cada vez ter roupa mais bonita, ter cada vez o melhor celular, o melhor carro, a melhor casa, e nunca se satisfazer com isso? Sabe por quê? Porque aí você não vai ter tempo para ajudar os pobres, para ajudar a obra, você vai viver só para o teu ventre. Quem entende isso? Pastor, mas o senhor acabou de dizer que eu não sou obrigado. Exatamente, porque Deus ama quem dá com alegria. E se você tem alegria nas coisas do mundo, as coisas de mamão, como que você vai ter alegria em ajudar a obra de Deus? Tem como? Quem entende isso? Ô pastor, a pregação estava muito boa, mas agora que o senhor tocou em dinheiro, o que você está fazendo aqui, avarento? Vai gastar seu tempo trabalhando para conquistar mais dinheiro. Só que Cristo disse, não adianta nada ganhar o mundo. Aí lá no tribunal de Cristo a gente conversa. Vamos lá, continuando. Em Efésios capítulo 2. Ou seja, o curso desse mundo é segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Sabe o que? Eu até pintei minha Bíblia aqui, ó. Eu até pintei de laranja. Eu aprendi com o Arthur. Eu até pintei de laranja. Sabe por que eu pintei de laranja aqui, ó? Curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Sabe por que eu pintei tudo isso? Porque o Espírito Santo me revelou que um está ligado no outro. O mundo, como ele tem sido hoje em dia, com essa libertinagem, avareza, falta de amor, aumentando a iniquidade, está ligada com quem? Com Satanás. E tudo que o mundo oferece também está ligado com a nossa carne, que se inclina para aquilo que o mundo quer. Ah, igreja, dá vontade até de chorar, porque a gente está aqui com a nossa boca, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouquinho a nossa carne está fazendo a gente pecar contra Ele. É assim ou não é? Comigo é assim. A gente está aqui, Senhor, te adoro, quero te servir. Daqui a pouquinho o mundo já vem querendo inclinar a tua. E o pior que o Satanás é tão estrategista, que primeiro ele te tenta na carne, para depois tentar nos pensamentos.
Pensa na palavra. Deixa a palavra ministrar no teu coração. Nós temos que aprender a vigiar mais. Temos que aprender a vigiar mais. Se nós queremos o reino de Cristo, nós temos que aprender primeiro aqui na terra a estar debaixo do governo de Deus. Só quem faz parte do reino de Deus que vai entrar no reino de Cristo. Quem entende isso? Então por isso eu pintei aqui, porque o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, a inclinação da nossa carne, e quando a gente cede à inclinação da nossa carne, os pensamentos, está tudo junto. Tudo fica sendo manipulado pelo Satanás. Então quando a sua carne quiser algo do mundo, tenha sabedoria, crente, diga: Satanás, aqui ó, eu sei que a minha carne só quer isso daqui, porque você que manipula esse mundo criou essa estratégia para mim pecar contra Deus. Sai dos meus pensamentos. Paulo vai dizer em o que devemos pensar: em salmos, hinos, louvores, cânticos, orações, súplicas. Devemos encher a nossa cabeça de coisa boa. Porque se a gente começar a dar brecha para as manipulações que Satanás tem, daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa e achando que é porque todo mundo faz. Cristo não faz. Quem entende? Isso daqui é um alimento muito sólido. Até vou tomar um pouquinho de água para descer. Quem está entendendo? Posso continuar? Ou você quer que eu pare aqui? Deixa eu ver o rosto dos irmãos. Sacrifica para Cristo. Sacrifica para Cristo. Ai, pastor, mas aí amanhã eu tenho que acordar cedo. Se eu puder acabar mais cedo o culto. Bom, eu não sei como foi sua vida no mundo. Eu virava o domingo na cocaína, nas drogas, e segunda eu estava trabalhando de virada. E isso era para Satanás. Hoje para Cristo, será que não dá para espremer um pouquinho mais? Dá. Os crentes vencedores dá. Aqueles que são derrotados pela carne, não. Aqueles se iram, escutam umas verdades, fecham a cara e desaparecem. Vamos continuar. Diz assim: então tudo relacionado. Se eu me inclino para a carne, eu estou fazendo a vontade de quem? De Satanás. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os... Ou seja, sabe por que antes nós estávamos debaixo da ira de Deus e condenados ao lago de fogo? Porque nós estávamos debaixo do império das trevas, porque nós só cumpríamos a inclinação da nossa carne. Sabe por que hoje nós não vamos beber o cálice da ira de Deus, que vai ser derramado nessa terra nas últimas 2 trombetas? Os crentes não vão beber desse cálice. Por quê? Porque Cristo bebeu o cálice por nós na cruz do Calvário. Pelo mesmo motivo nós não vamos ser condenados eternamente ao lago de fogo, porque Cristo sofreu por nós para nos justificar dos pecados. Quem entende? Vamos continuar? Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Nesse versículo 4, a gente aprende que Deus é rico em quê? Em misericórdia. Então, pecar é uma coisa horrível, sim ou não? Mas entenda que aonde abundou o pecado, superabunda o quê? A graça de Deus. Então não deixa o pecado calar tua voz. Não deixa o pecado te enfraquecer para não adorar, para não orar. Pelo contrário, pecou, agora é que você tem que dobrar o joelho, se arrepender e buscar de Deus força para não pecar novamente. E assim você vai ser fortalecido. Agora aquele que peca, já não vou orar, por quê? Porque eu pequei. Aí já não tem força para orar amanhã. Depois da manhã não tem força para ir no culto. E na outra reunião muito menos. E daqui a pouco esfria espiritualmente. E Cristo falou, esfria, perdão. Fica morno espiritualmente. E Cristo falou, era melhor que tivesse frio. Ou seja, que não tivesse recebido a fé. Ou então que tivesse quente, fervoroso. Porque morno eu estou a ponto de vomitar-te. Vamos continuar. Diz assim:
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, o quê? Em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com quem? Com Cristo. Pela graça sois, primeira vez, pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, você que recebeu a fé de Cristo, você que já morreu para esse mundo e nasceu para Deus, ressurgiu. Na hora que você sai da água, para Deus é uma ressurreição, porque você estava morto no pecado e agora você vive para Deus. A palavra de Deus quer te entregar uma autoridade muito grande. Quem quer autoridade? Quem quer autoridade? A palavra de Deus quer te mostrar o posicionamento, a posição na hierarquia de Deus que você está. A palavra de Deus nos revela que os demônios habitam no abismo, que os homens habitam na face da terra, que os anjos habitam, são as potestades, os principados do ar, no segundo céu, e que Cristo habita no Santo dos Santos, no terceiro céu ao lado de Deus. Ou seja, quem está acima, quem tem toda a autoridade, quem Deus deu o nome que está sobre todo nome. Por quê? Porque Ele está lá no terceiro céu. E agora o Senhor quer te revelar que você está com Ele. Ele te representa no céu e você é chamado para representar Ele na terra. Versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, espiritualmente, nós estamos agora assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Acima de todo principado, acima de todo demônio, de todo ser humano, acima de todo principado e potestade. Perca o medo do diabo, perca o medo de Satanás. Entenda, você está em Cristo Jesus e Satanás já não tem autoridade sobre a tua vida. Vigia. O ladrão, ele não tem autoridade sobre a tua casa, mas você também não pode deixar a porta aberta. O ladrão não tem autoridade sobre o teu carro, mas você também não vai deixar ele ligado com a porta aberta, porque ele é astuto, e ainda que ele não tenha autoridade, ele veio para matar, roubar. Então o mínimo que nós temos que fazer é vigiar. O resto Cristo faz por nós. Amém? Tem gente que tem medo de maldição hereditária, né? Só que como você está em Cristo Jesus, a maldição hereditária só vai te pegar se pegar Cristo primeiro. Então não existe mais para você maldição hereditária. Ah, pastor, mas fulano passou por tal coisa na minha família e eu estou passando também. No mundo tereis o quê? Aflições. Para de misticismo. Entenda que nesse mundo a carne adoece. A vida financeira tem altos e baixos. Relacionamentos têm brigas, dificuldades. E é nessas aflições que a gente tem que ter o quê? Bom ânimo, porque com Cristo somos mais do que vencedores. Quem entende? Que hora que é? Exatamente. Qualquer coisinha põe medo no coração. Não seja assim. Não tenha medo de qualquer coisa. Tema aquele que pode tanto tirar a tua vida do corpo como lançar a tua alma no inferno. E esse único é Cristo, ninguém mais. Mas Deus, como diz no versículo 4, mas Deus sendo rico o quê? Por causa do grande o quê? Então quando o diabo vir querer te condenar, porque você errou, falhou, diga para ele, eu estou em Cristo Jesus, assentado ao lado de Deus, e o meu Deus é rico em misericórdia e grande em amor. Aleluia! Amém? Continuando, diz assim, versículo 7. Meu Deus do céu, será que eu leio isso daqui, igreja? É como eu estou falando, essa pregação aqui
É uma revelação em cima da outra. Se eu pregasse um versículo desse, cada culto, até o final do mês, você já ficaria maravilhado. Mas como Deus, Ele não tem tempo a perder conosco e quer nos formar, nos alimentar para que a gente cresça, a gente tem que se esforçar para comer um pouquinho mais. Não é assim que você falava para o teu filho, para a tua filha? Come só mais um pouquinho. Por que você falava assim? Para ele crescer saudável. Deixa eu falar para vocês, por favor, coma só mais um pouquinho. Quem está entendendo? Coma só mais um pouquinho. Olha só, versículo 7, é de cair para trás. Para mostrar, Cristo vai mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Ou seja, nos séculos vindouros, Ele vai mostrar a suprema riqueza da sua graça para com quem? Conosco. Para conosco, diga para comigo. Para comigo. Diga para conosco. Para conosco. Mas aí eu te pergunto, quantos anos você vive nesse corpo? Quantos? Hoje de manhã o Arthur disse o quê? O que você respondeu? Você lembra? O senhor perguntou quantos séculos que a gente vive. Eu falei, se bobear nenhum. Exatamente, eu perguntei, quantos séculos que a gente vive? E aí ele respondeu, se bobear nenhum. se bobear nem... A irmã disse ali, 90 anos, pastor. Outros têm mais fé, 95. Outros têm mais fé, 106. Quem está entendendo? Outros têm menos fé, 80. Aí já levanta membros aqui e fala, dá para viver mais do que isso. Que já passaram os 80. Quem está entendendo? Mas veja bem, se ele está falando nos séculos vindouros que vai nos honrar, que vai mostrar a sua suprema riqueza, graça, então isso quer dizer o quê? Que não importa que o nosso corpo volte para o pó. Quando Cristo ele vir para reinar, a gente ressuscita. Glória a Deus. Vamos ler 2 versículos, rapidinho. Evangelho de João capítulo 11, versículo 25. Lê lá, Arthur, lê lá, que nem o Rubinho Barrichello. Ah não, Ayrton Senna, não corre demais não. João 11, versículo 25. Olha que maravilha. Igreja, essa tem que ser a nossa essência. Esse alimento tem que estar dentro de nós. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E a vida. Continua. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Sabe quando que o apóstolo Paulo escreveu a carta dos Efésios? Para os Efésios? Sabe quando? Diga assim, ó, há 19 séculos e meio atrás. Ou seja, já se passaram quantos séculos? 19. Quantos anos? 1950. E olha o que ele disse lá para a igreja dos Efésios. Com essa escrita, amados, Paulo deixa bem claro dizendo, Cristo não vai voltar agora. Ele vai voltar nos séculos vindouros. Quem está entendendo? Só que ele está dizendo mais do que isso. Ele está dizendo, e quando ele voltar nos séculos vindouros, nós aqui, ó, vamos ressuscitar e vamos receber da parte dele um lardão. Tá cheio de crente com medo da morte dentro da igreja. Cheio de crente casado dentro da igreja que quando o marido morre, ai Senhor, minha vida acabou. Quem está entendendo? Não tenha medo da morte. A sua natureza que foi mudada, o Espírito de Deus dentro de você é a vida incriada. Então a morte não tem mais poder sobre a tua vida. A especialidade de Cristo, vencer a morte. E ele disse, aquele que crê em mim não morrerá
eternamente. João capítulo 6. 2 versículos eu falei, né? Mas vai ser 3. João capítulo 6, versículo 40. Ou melhor, 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que Pedro disse: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Pedro sabia, esse último dia é o milênio. Ou seja, quando começar o milênio, a igreja o quê? Ressuscita, passa no tribunal de Cristo, e aqueles que são crentes vencedores vão reinar com Ele. E Ele vai mostrar a suprema riqueza da sua graça. Amém? Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida, e eu o ressuscitarei no último. Igreja, se alimenta. Ressurreição. Eu e você só vamos ter força de passar as angústias na carne por Cristo nessa terra, crendo na ressurreição. Se a gente crê na ressurreição, a gente tem força para gastar esse corpo por amor a Deus. Se a gente não crê na ressurreição, só temos força para estar numa denominação se gera alguma coisa para essa vida do jeito que a gente quer. Que nem aquele povo que foi até Jesus só por causa da multiplicação de pães e peixes. Jesus está falando exatamente com aquele povo, se você ler o capítulo 6. Ele está falando: vocês vieram até mim só porque vocês querem mais pão para matar a fome do estômago. Trabalhe pela comida que não perece, mas que é eterna. Creia em mim não só pelo alimento, pela prosperidade, pelas bênçãos materiais. Creia em mim, porque eu tenho a ressurreição para vocês. E todo aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Volta lá em Efésios capítulo 2. Estamos no versículo 7. Então estamos quase acabando a pregação. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. E é aqui que eu justifico para você, que conosco nós iremos estar com Cristo nos séculos vindouros. Agora eu não sei bem assim, nós nos séculos vindouros, porque para nós pode ser agora, né? Para os Efésios era os séculos vindouros, 1900 anos atrás. Nós agora, 19 séculos depois, pode ser a qualquer, do jeito que o mundo está, qualquer momento o anticristo se revela, igreja. Já tem tecnologia, já tem homens bilionários o bastante, já tem países que estão anos-luz à frente dos outros, de primeiro mundo, enquanto os outros estão no quinto mundo. Quem está entendendo? No momento que esses países se unirem e declararem um homem só vai governar todo mundo e baterem o pé, o anticristo aparece. E isso daí está mais perto do que a gente imagina. O tempo é de Deus, Ele que sabe. Mas a gente que está olhando tudo que acontece pelo mundo, a gente já está com as antenas assim, ó. Já está antenado. Amém? Continuando, versículo 8. Isso daqui eu preguei terça-feira, então vou passar, voando nesse versículo, ó. Porque pela graça sois o quê? Salvos. Mediante o quê? A fé. E isso não vem o quê? De vós. É dom de quem? De Deus. Ou seja, você é salvo no momento que Deus te dá a fé. Olha o que diz no próximo versículo: não de obras, para que ninguém se glorie. Então eu volto a dizer, a gente aprendeu errado na igreja, que a gente é salvo depois que está na igreja fazendo tudo que o pastor ensina, tudo que a igreja quer, vamos assim dizer. Porém a palavra de Deus fala que não é as tuas obras que te salvam, é a fé que Deus te deu. Então você é salvo a partir do momento que você crê. A pessoa chega hoje na igreja, mas crê que Jesus é o Cristo. Deus dá a verdadeira fé para a pessoa. Ainda que Deus vai começar agora a transformar aquela lagarta em uma borboleta, mas Deus já salvou aquela alma naquele momento. Não é pelas... Está cheio de crente por aí. Sabe por que eu sou salvo? Que nem aquele fariseu orando.
porque eu dou o meu dízimo. Sabe por que eu estou salvo? Porque eu não traio a minha esposa. Sabe por que eu sou salvo? Porque eu jejuo 3 vezes por semana. Cristo falou que aquele publicano que de joelhos batia no peito, dizendo: Senhor, sou pecador, sê propício a mim. Ele saiu justificado, ele saiu salvo, o fariseu não. Porque o fariseu dava dízimo, não traía a esposa, não contava mentira, não era injusto, jejuava 3 vezes na semana, mas não cria que Jesus era o Cristo. O fariseu é aquele que ainda está no judaísmo. O fariseu é aquele que é apenas religioso, só faz o que os pregadores ensinam, mas não tem a verdadeira relação com Jesus, a verdadeira fé em Jesus. Esse não é salvo. Por mais que leve a igreja nas costas, os pregadores nas costas, com dízimos, ofertas, não salva. O que salva é que soninho, hein? Mas depois que a gente come muito dá sono, então tá tudo bem. Sinal que você está bem. E eu já estou acabando a mensagem. Amém? Porque pela graça sois. Quanto custa o que é de graça? Quanto custa o que é de graça? E por que você quer comprar a sua salvação? Forte, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Aqui estamos falando de nascer no Espírito. Estamos falando do que aconteceu com Pedro. Quando Pedro confessou que Jesus é o Cristo, não veio dele, veio de quem? E é igual com cada um de nós que cremos que Jesus é o Cristo, não veio de nós, o mérito não é nosso. Porque eu vi o pastor pregar, não, foi porque Deus te visitou. Continuando, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas. Agora, para encerrar a pregação de hoje, até peço para você, se você puder, tiver bem de saúde, levanta aí agora. Se você está em casa com a Bíblia também, levanta aí agora, eu te peço. Se você está bem de saúde, pastor, eu estou enfrentando, então não se preocupe, tá bom? Mas você que pode, levanta aí agora, dá uma balançadinha na cabeça. Bate os pés assim para bombear o sangue na panturrilha para a cabeça. Vamos lá. Por que você acha que nessas igrejas fica assim, louvando com palma e com as mãos para quê? Para acordar o povo. Você não sabia que quando mexe assim, bombeia o sangue? Crente, eu vou ter que tirar toda a escama dos teus olhos? Então dá aí uma mexidinha, Amém? Nós acabamos de ver que a salvação, ela é o quê? De graça, que ela não é por obras. Só que agora no próximo versículo fala que nós somos feituras dele, nós somos feitos por intermédio de Cristo, para boas. Isso daqui dá um nó na cabeça dos crentes. Porque muitos crentes, irmãs, muitas denominações entenderam que a salvação é de graça, não é por obras. Aí sabe o que eles fazem hoje em dia? Trazem o mundo para dentro da igreja. Porque fala assim, não, eu sou salvo é porque Jesus morreu por mim. Então se agora eu quiser pecar, se eu quiser fazer acontecer, tocar rock, pintar a igreja de preto, vestir preto, pular, rodar, tanto faz, porque Cristo já me... Ou seja, de fato eles estão salvos, que têm a fé em Cristo, indiferente que façam essas anarquias, estão salvos. Só que o reino dos céus é tomado pelo quê? E eles não têm a revelação que tem que conquistar o reino agora. Eles não têm a revelação que agora que enxergaram o reino de Deus, eles têm que entrar. Tem que nascer, deixar de ser uma velha, para se revestir do novo homem. Sabe quem é o novo homem? A igreja. Ou seja, agora eu tenho que fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Então eu não vou viver mais segundo eu quero, eu vou viver segundo ele. Se lembra? Olha aí, Cristo já entrou, está diante do altar, e agora que Deus te deu a fé, Ele está dizendo, vem noiva,
siga os meus. Ou seja, Deus ele tem já preparado para nós um caminho. Que caminho é esse? Você lembra o estudo que a gente fez de Mateus 5, 6, 7? Ali a gente vê as boas obras do povo do reino. Que caminho é esse? Tudo que nós vemos na palavra que nos ensina que agrada a Deus. Isso daí deve ser entrega, né? Mas você está entendendo? Então, agora que você descobriu que a salvação é de graça, uma notícia tão boa, não vai ficar de braço cruzado. Avança, desenvolve a tua salvação. No momento que você é salvo, uma porta é aberta para você. Sabe que porta é essa? A porta do reino dos céus. Só que essa porta é estreita e o caminho é o quê? Apertado, estreito. Ou seja, já não sou mais eu, mas Cristo Jesus vive. Ele morreu por mim e agora eu morro. Tudo faço por causa do quando os irmãos que estão conosco vindo aos domingos ou esporadicamente entender isso daqui, a gente se torna uma igreja forte. Quem entende? Vamos terminar de ler então o versículo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Nós temos que andar agora nas boas para ser salvo. Para ser salvo? Não, a salvação é de graça. Para entrar no reino, para ter um galardão no tribunal de Cristo. Aquele que a obra permanecer receberá galardão. E aquele que a obra queimar sofrerá o dano, todavia será salvo por intermédio do fogo. Ao que guardar até o fim as minhas palavras, reinará comigo. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, 27 e 28. Resumindo, quem está entendendo? Quem entendeu a palavra? Aí eu pergunto para você, com todo o amor que eu tenho pela igreja de Cristo, eu podia ter parado antes da pregação? Talvez quem está ouvindo até poderia dizer, já está bom, mas não teria recebido o alimento completo. Eu não sei como que você é, mas eu quando vou comer lá em casa, se não tiver feijão, sempre parece que falta alguma coisa. Eu amo, até quando tem macarrão eu quero comer feijão. Quem está entendendo? Eu amo. Já faz parte do meu organismo, meu apetite. A mesma coisa é a palavra de Deus. Não se contente só com arroz. Não se contente só com a carne. Mas sempre que você vier na casa do Senhor, busque um alimento completo. Porque indiferente de passar algumas lutas, não o povo que vem durante a semana, que está fielmente sempre conosco, mas por causa de alguns que não têm aquela aliança com Cristo ainda, e não dão o seu melhor para Cristo. Indiferente disso, nós estamos aqui de coração para toda vez dar o melhor para os irmãos. Amém? Vamos fazer a oração final. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Poderoso Deus, amado Pai, eu oro, Senhor, com o povo aqui presente e com todos aqueles que estão também nos seus lares orando conosco. Eu oro, Senhor, por cada homem e mulher. Eu intercedo, Pai, e oro pelo seu Carlos, pela dona Conceição, pelo seu Adriano, pelo seu Hermelindo, pela dona Sandra, pela dona Arlete. Oro, Senhor, pelo seu Fabrício Odilon, pela Graziele, pela dona Érica. Eu uno a minha fé com os irmãos, oro pela dona Victória Gonçalves, pelo seu Antônio, em nome do Senhor Jesus, pela dona Débora, pelo Benício, pela dona Rai. Senhor, nós unimos a nossa fé e oramos por todos que são alcançados por essa oração. Pedimos ao Senhor, forma o teu filho dentro de nós. Nos alimenta, Senhor, do teu Espírito.
para que possamos vencer as inclinações dessa carne que é demoníaca, que é satânica, que tenhamos força, Pai, para aqueles que não são batizados, para batizar com um verdadeiro foco, fazer parte, entrar no reino de Deus. E nós que já somos batizados, Pai, que tenhamos força agora de caminhar a carreira que nos está proposta, para andar, Senhor, nas boas obras que o Senhor já preparou, para irmos a teu encontro até o altar e casarmos contigo. Obrigado, Senhor, pelas tuas muitas misericórdias. Obrigado, Senhor, pelas vitórias e também pelas tribulações, pelas angústias que temos passado financeiramente. Obrigado. É porque não mercadejamos a tua palavra, Senhor. É porque o Senhor prova os corações. E hoje o Senhor coloca na balança aquele que te serve com amor e aquele que outra hora só te servia por interesse. Aleluias, Pai. Pois eu sei que a prosperidade há de alcançar quem é generoso. Quem é avarento, Senhor, faz que muitos males o alcance, para o exortar, modelar, aperfeiçoar. Mas aos generosos o Senhor multiplica. Que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre a tua igreja verdadeira, que dá o braço a torcer e abre o coração para o teu Espírito Santo. Leva, Senhor, o teu povo em paz, em segurança. Livra-os de todos os males. E aqueles que são colunas enviados pelo Senhor, usa-os, Pai, para envergonhar Mamon, envergonhar aquele que tenta envergonhar a tua obra. Em o nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, obrigado por essa refeição tão nutritiva, tão valiosa. Obrigado pelas tuas riquezas dispensadas para dentro de mim. Eu saio dessa reunião da tua igreja, mas a presença do teu Espírito Santo e a semente da tua palavra eu levo comigo. Me usa em prol do teu evangelho. Diga amém e dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor, glórias a ti. Amém, irmãos. Posso pedir um abraço? Deixa eu baixar aqui um pouco o volume. Pode colocar o louvor do pendrive. Diga: Senhor Jesus, irmãos de fé, um abraço, um forte abraço ao senhor, à senhora que está aqui conosco, um forte abraço a você que está em casa também. Que Deus abençoe todos os irmãos e que o Espírito Santo ministre em seus corações e os use para que o evangelho do reino avance. Deus abençoe. Olha que versículo poderoso, igreja. Olha só, que maravilha. Saiba que tudo já está preparado nos céus. Basta a gente orar mais. E de graça o Senhor Ele tem para nos entregar. As bênçãos são de graças. Só o que pagamos são aluguéis, água, luz, locomoção, combustível, carro. Mas as bênçãos são de graça. Deus os abençoe. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre.
cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Assim, né? Deixa eu ver. Boa noite, Deus abençoe todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração o caminho e a forma você como um membro do corpo de Cristo, como Ele conta contigo, para que a gente possamos ganhar cada vez mais almas. Boa noite.